Senhor, para oferecer a Ti um culto em louvor ao Seu nome. O culto que é o fruto dos lábios que confessam o Seu nome. Jesus, nós Te adoramos, Jesus, nós Te bendizemos, nós declaramos o nosso amor por Ti, mas nós recebemos o Seu amor. Porque, Senhor, nós sabemos que não há nada mais poderoso hoje do que o Seu amor que dura para sempre. E nós estamos mergulhados nesse amor, nós estamos imersos nesse amor. E nada, Senhor, do que nós venhamos a fazer vai impedir o Seu amor por nós, porque o Seu amor dura para sempre. Por isso nós Te adoramos, por isso nos rendemos, por isso Te glorificamos, por isso queremos levantar as nossas mãos em sinal de adoração, dizendo que nós pertencemos somente a Ti, Senhor, porque só Tu és digno de louvor, digno de adoração. Tu és o único Deus verdadeiro a quem nós devemos reverenciar, amar, nos prostrar, nos render, Senhor. A Sua palavra diz: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. Aqui estamos, Senhor, como sacrifício vivo, trazendo o nosso corpo em sujeição para dizer: vamos adorar o Senhor, vamos render graças a Ele, porque somente Ele é aquele que é digno de nosso louvor e da nossa adoração. Senhor, nós queremos Te louvar e Te bendizer com a nossa vida, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Nós queremos Te dizer muito obrigado, Jesus. Nós sabemos que a Sua presença gloriosa está aqui, porque a Sua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no Seu nome, ali o Senhor se fará presente. E nós queremos agradecer pela oportunidade de estar em Sua presença e Te servir. Obrigada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, vocês estão bem? Sentem um pouco, sejam todos muito bem-vindos. Aproveite que você está se acomodando e fale com o seu irmão que chegou. Olhe para ele que está aí do lado e diga: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. Vocês estão bem? Estávamos com saudade de todos vocês, porque nós somos uma família, não é verdade? E a família, ela tende a se encontrar, né? E a gente ama se encontrar, a gente ama estar assim, juntos, em unidade, em união, né? Fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Sabe, a Bíblia diz que a coisa mais linda é quando os irmãos vivem em união. É como o óleo fresco que desce assim, né, sobre a cabeça, vai descendo pela barba, vai mergulhando o corpo todo. E o corpo todo somos nós, amém? Então, quando você vem se reunir com os irmãos, se encontrar, queridos, há uma unção que o Senhor dispensa, que o Senhor envia específica para esse momento onde nós estamos juntos, amém? Onde nós estamos reunidos no nome de Jesus, amém? Então, já que você já se acomodou, já que você já está aí, já adorou, já rendeu, né, o seu louvor ao Senhor, queridos, tudo que nós fazemos aqui é um ato de adoração, tá bom? Só para você saber, diz assim: a adoração acabou. Não, a primeira parte onde você deixa a sua alma, né, manda ela se aquietar e você vai só adorar ao Senhor. Nós já fizemos isso e nós vamos continuar o nosso momento de adoração, o nosso culto. Você não veio assistir um culto, não é? Você veio participar, você veio cultuar ao Senhor, não é assim? E por isso você é participante. Eu quero chamar você a se envolver. Faça aquela parte de protocolo inicial que a gente já falou. Coloque o celular no modo avião. Eu tenho que fazer isso primeiro, porque às vezes eu mesma esqueço, né? Deixa eu ver, tu vai usar isso aqui, o teu já está, né, Adriano? Pegue seu celular e coloque no modo avião para que ele não te atrapalhe, para que você não receba nenhuma mensagem de urgência, a não ser que tenha um médico aqui, né, que tem alguém que esteja precisando receber um. Mas fora isso, querido, quero que você faça, sabe o quê?
dedique esse tempo. Já que você está aqui, dedique esse tempo agora só para o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Olhe para mim. Ok? Então vamos fazer o seguinte, esse momento você não vai pensar em mais nada, você não vai ficar focando em mais nada. Isso é uma decisão. Eu, como estou dirigindo o culto, eu tenho a função também de conduzir você a dizer que agora você vai prestar atenção somente na palavra, tá bom? Porque a palavra é aquilo que muda a nossa vida. A palavra não é para acrescentar informação na nossa vida, é para transformar a nossa vida. E se a gente perder um detalhe, aquilo que era para transformar, pode ser que a gente não entenda tudo, não é verdade? Então agora você vai dizer para a sua alma, para ela se aquietar. Você nem tem vizinho, porque já tem espaço, né, entre vocês, só os casais, que vão dizer assim, nada vai me atrapalhar, porque eu vou receber do Senhor aquilo que Ele tem para mim, não é verdade? Hoje é um culto de Santa Ceia, e eu quero que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor está dizendo para você. Você não veio aqui por acaso, você veio ouvir a palavra do Senhor. E nós vamos receber do nosso pastor a palavra ungida que veio do céu para nós, amém? Diga assim para o pastor Adriano, venha pastor Adriano, diga assim, pastor Adriano, eu decido que vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim através da sua vida. Em nome de Jesus. Marido para mulher, mas vamos seguir os protocolos. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. A Natália já perguntou, já ouvi responder que estão todos bem. E isso para mim muito me alegra, amém? Em meio a tantas notícias por aí, saber que você está bem para mim é uma grande alegria, amém? Se alguma coisa não estiver ainda bem de acordo como deveria estar, eu acredito que até o final desse culto, as coisas que não estão de acordo com a palavra vão ficar, amém? Porque há uma unção do Senhor nesse lugar, há uma unção disponível aqui nessa noite para despedaçar todo o jugo. E eu quero orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua unção nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que todo cansaço, toda distração, todo empecilho, Pai, que possa chegar até aqui, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro nesse lugar apenas a tua presença manifesta. Obrigado, Senhor, pela sua unção dessa noite, unção de cura, unção de libertação, unção, Pai, de ânimo, unção de refrigério, unção, Pai, para transformar através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, amados, nós hoje estamos aqui para celebrar a nossa ceia de Páscoa, amém? E se tem alguém que precisa ser lembrado nessa noite aqui, é o Senhor Jesus. Amém? Porque a ceia ela foi estabelecida em memória dele. E isso não é só um dia do mês, isso não é só um dia, mas a Santa Ceia ela tem um papel fundamental, sempre nos trazer à memória o sacrifício de Jesus. Amém? A Santa Ceia ela não está aqui para trazer à memória as nossas falhas, os nossos erros, não está aqui para trazer à memória nada disso, se você é bom, se você é ruim. A Santa Ceia, ela foi estabelecida para trazer a memória daquilo que Jesus fez por nós. Amém? E eu sei, amados, que nesses dias, né, nós estamos hoje vivendo um período chamado Semana Santa, e nós consideramos também, nós não fazemos isso apenas por uma religiosidade, mas nós consideramos e aproveitamos esses dias para relembrar realmente essas coisas. Infelizmente, nós temos visto que as pessoas costumam lembrar muito da morte de Jesus. De fato, nós precisamos lembrar da morte, mas não parou por aí. Amém? O principal que nós devemos lembrar é da ressurreição. Amém? Então, o domingo de Páscoa, ele celebra isso, nós celebramos isso, a ressurreição de Jesus. E hoje o Senhor me deu uma palavra, e a palavra é ressurreição, a importância da ressurreição. Sabe, amados, a nossa vida cristã, ela toma uma direção diferente quando nós entendemos a ressurreição.
entender a morte, precisamos sim que aquela morte não foi qualquer morte. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou na cruz, né? Mas se Jesus tivesse ficado na cruz, se Jesus não tivesse passado dali, as coisas não teriam ficado de bom agrado para nós. Mas Jesus, ele ressuscitou e ele vive. Amém? Você crê que ele está aqui, vivo entre nós? Ele vive em você, ele habita em você, irmãos. Amém? Eu quero trazer à memória hoje, através da Santa Ceia, a memória da ressurreição. Jesus ressuscitou e vive eternamente, mas ele decidiu vir fazer morada, habitação dentro de nós. Amém? Isso é poderoso, irmãos. Eu não sei se você já lembrou disso, mas eu quero lembrar você nesse momento. E hoje há uma palavra para falar sobre a ressurreição. Qual a importância? Por que é importante entendermos sobre a ressurreição? Lá em Hebreus, no capítulo 6, nós vemos, uma doutrina da ressurreição como um princípio elementar da doutrina de Cristo. Jesus, ele fez muita questão de ensinar sobre a ressurreição e de deixar isso como um fundamento, um princípio elementar na vida cristã. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele depois recebe uma revelação de Cristo, porque ele diz que foi o próprio Cristo que revelou para ele, e eu creio plenamente. E o apóstolo Paulo, enquanto ele prega o evangelho, uma das coisas que ele batalha muito é para defender a ressurreição. Amém? A doutrina da ressurreição, para falar e trazer o entendimento sobre a ressurreição. Então eu entendo que é algo muito importante. E eu vejo hoje as pessoas muito além, muito aquém da ressurreição, sem entender a ressurreição. Mas eu creio que nessa noite nós vamos ler alguns textos, e eu creio que o Espírito Santo ele vai ministrar algo ao seu coração, e eu creio hoje numa noite poderosa, uma noite de transformação hoje. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo número 15. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo número 15, o versículo de número 14. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele encontra os Coríntios meio bagunçado aqui, com relação à ressurreição. Sabe, amados, nós vemos uma igreja tão fervorosa, uma igreja que fluía nos dons do Espírito, mas essa igreja ela estava fazendo confusão acerca da ressurreição. E Paulo ele começa a trazer aqui no versículo 14, na verdade o capítulo 15, ele todo fala sobre a importância da ressurreição. Mas nós vamos ler aqui a partir do versículo 14, para a gente fundamentar algumas bases aqui. Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Você já percebeu que o versículo 14 aqui já define algo aqui? Ele diz que se Jesus não ressuscitou, tanto a nossa pregação como a sua fé é algo inútil. Versículo 15. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Mais uma vez ele vai falar: e vocês ainda estão em seus pecados. Verso 18. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Amém? Então nós vemos aqui Paulo, ele traz uma instrução para o povo, para a igreja de Corinto, sobre a importância de entender sobre a ressurreição. Existia uma doutrina, amados, que negava a ressurreição dos mortos, que dizia que não existia a ressurreição dos mortos. E eu até que não estranho muito, porque de fato era meio difícil de acreditar. A palavra dizia, as escrituras diziam, mas amados, a morte ela conseguiu causar algo tão forte na humanidade que
as pessoas elas tinham uma dificuldade de crer na ressurreição. E eu acredito que hoje ainda a igreja do Senhor, ela tem uma certa dificuldade em crer na ressurreição. Eu posso provar isso, sabe como? Pessoas que ainda têm medo de morrer. Quem tem medo de morrer, irmãos, não crê na ressurreição. Eu vou dizer de novo. Quem tem medo de morrer ainda não crê na ressurreição. Porque quando você crer na ressurreição, você já não tem mais medo da morte. Jesus, ele garante que ele venceu a morte. Você crê que Jesus ressuscitou? Se ele ressuscitou, ele venceu a morte. E o que é que ele diz para aqueles que estão em Cristo Jesus? Que nós também já vencemos juntos com ele. Amém, irmãos? Eu sei que é um assunto um pouco difícil da gente falar, mas eu quero nessa noite trazer isso à sua memória, lembrar da ressurreição de Jesus, que ele ressuscitou e vive. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, onde estaríamos? Com que garantia teríamos sobre qualquer coisa nesta vida? Nossa confiança e pensamentos sobre a morte e nossa esperança para a vida depois da morte seria totalmente afetada. Sim ou não? Sabe, amados, hoje eu tenho uma convicção de que a morte, ela não me detém mais. Então, após morte não me assusta mais, porque eu creio na ressurreição. Quantos aqui creem na ressurreição? Creia, irmãos. Creia na ressurreição. Quem está em Cristo Jesus precisa crer na ressurreição de Jesus. Mas você precisa lembrar que você está em Cristo. Amém? E aí Paulo fala, se a gente não crê que Jesus já venceu a morte, aqueles que morreram em Cristo Jesus estariam perdidos. E a nossa vida aqui seria uma vida sem futuro. Por quê? Porque no dia que morresse, acabava tudo para nós. Amém? Eu quero dizer, amados, para você que a ressurreição é o fim de uma velha vida e o início de uma nova vida. Amém? Eu quero lembrar você já foi ressuscitado. Você já foi ressuscitado. O que é que diz lá em Efésios? Que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Qual foi a primeira ressurreição que você já experimentou? A espiritual. Amém? Mas você vai experimentar de uma outra ressurreição, irmãos. Porque Jesus já nos garantiu. Deus sabia, amados, que a ressurreição de Jesus levaria várias questões em nossas mentes. E por isso ele guiou Paulo para nos fornecer essas respostas, trazer essas instruções. Enquanto Jesus estava aqui, ele falou da ressurreição, mas ele não teve como falar com tanta ênfase, dar tantos detalhes, mas depois o apóstolo Paulo, ele é levantado e ele vem trazendo mais muita instrução. Eu recomendo depois você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, para você entender. Ele vai discorrer, ele vai falar da ressurreição, ele vai falar como é que vai acontecer, ele vai falar sobre o corpo que nós vamos ter após a ressurreição. Amém? Aleluia! Se alegre, irmãos, porque esse corpo que você tem, ele não serve para a eternidade, amém? Mas Deus já preparou um corpo celestial para mim e para você. Aleluia! E aí ele discorre, se a ressurreição não tivesse ocorrido, nossa fé seria vazia e sem fundamento. Nós seríamos testemunhas falsas, espalhando mentiras, e todos os esforços em nome da fé não teria valor. Ler as Escrituras, compartilhar dela, falar de uma vida eterna, não teria nenhuma importância se nós não crêssemos na ressurreição de Jesus. Amém? Então, todos os seguidores de Cristo, amados, que morreram acreditando na ressurreição, eu me alegro com isso, irmãos, porque assim como aconteceu com Jesus, vai ser conosco. Sabe, amados, vai ser um evento que vai ser impactante demais. Você já imaginou todo o sepulcro se abrindo para devolver os corpos? Porque quando Jesus falar, aquele que a morte não pôde mais detê-la, quando ele falar, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. Amém? E aí Paulo diz, no versículo 17, ele diz que o pior de tudo, ainda estaríamos vivendo em nossos pecados,
e ainda sobre culpa e recebendo o castigo, merecendo por nossas transgressões. Veja, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos em nossos pecados, sofrendo o preço merecido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Amém? E Paulo sintetiza dessa forma que a nossa esperança em Cristo Jesus só vale a pena, né, se nós creiamos plenamente na ressurreição. Porque ele diz, se a gente não crê na ressurreição, somos mais miseráveis. Ele diz, somos mais, em outra versão diz, somos mais infelizes deste mundo. E você não é as pessoas mais infelizes desse mundo. Nós somos as pessoas mais felizes deste mundo. Por quê? Porque nós já temos por garantia a vida eterna, irmãos. Jesus garantiu isso por nós. Amém? Mas até, amados, a forma como aconteceu foi proposital. Até a forma como aconteceu a ressurreição de Jesus, ela foi proposital para que ninguém mais duvidasse. Eu sei que eu e você, nós não tivemos a oportunidade de estar com Jesus fisicamente e nem de estar com Ele enquanto Ele estava aqui ressuscitado. Jesus está aqui hoje em espírito, amém? Habitando em nós. Mas Ele teve em carne, Ele morreu e ressuscitou, e enquanto Ele estava ressuscitado, Ele teve ainda alguns dias com seus discípulos. E eu me maravilho porque a forma como aconteceu, amados, ela traz, sabe, convicção, evidências de que de fato Ele ressuscitou. E para isso nós vamos abrir lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Vamos ver aqui o que de fato aconteceu nesse dia. Mateus, capítulo 27, o versículo de número 62. Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo de número 62. Eu estou lendo na versão NVT, mas você pode me acompanhar aí na sua versão. E diz assim: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos. Versículo 62. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia aquele mentiroso, olha o que é que eles chamam Jesus aqui, de mentiroso, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo, como acharem melhor. Então, eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Amém? Amados, quando eu olho para esse texto, o que é que eu vejo? Ao mesmo tempo que eles estão duvidando da ressurreição, eles preferem não arriscar. Sim ou não? Eles, amados, estavam duvidando. Ele diz, aquele homem, enquanto estava aqui, ele chama Jesus de mentiroso. Ele diz, mas ele disse que ao 3º dia ele ia ressuscitar. E quando nós lemos o contexto desse versículo aqui, nós vamos ver que levaram Jesus, José de Arimateia pede, a Pilatos para enterrar Jesus. Eles vão, enterram Jesus e apenas, encostam aquela pedra. Mas aí, os fariseus, eles vão a Pilatos e dizem, ei, ele disse que ia ressuscitar. Deixa eu dizer uma coisa, é melhor a gente lacrar aquele túmulo. Porque se ele ressuscitar, ele vai morrer lá de qualquer jeito. Você crê, irmãos, que eles estavam vendo dessa forma aqui? Eles queriam uma garantia de que ele não sairia de lá.
Mas eles também estavam dizendo, vai que os discípulos, os seguidores deles, esse povo que estão aí enganados por eles, achando que é verdade, uma mentira dessa, vai que eles querem fazer uma forma, dizer que Jesus ressuscitou, vão lá e tiram aquela pedra, removem aquela pedra, pegam o corpo de Jesus, dão um fim nele aí e diz que Jesus ressuscitou. E sabe, amados, o que eu me maravilho aqui, porque foi eles mesmos quem se encarregaram de lacrar. Eu gosto dessa versão porque diz que eles lacraram. Amém? Aleluia. Eu não sei se alguém já está recebendo algo pelo Espírito aqui nessa noite. Mas algo o Espírito Santo ministra ao meu coração aqui nesse momento, amados. Que não importa o que vão fazer. Não importa o que vão tentar fazer para impedir de acontecer aquilo que Deus já determinou na sua vida. Pode lacrar, pode fazer, botar segurança, pode fazer qualquer coisa. Porque aqui a Bíblia está dizendo que eles lacraram aquela pedra por fora. Eles colocaram, amados, eu não sei que material foi que eles usaram, mas eu sei que era algo que não era fácil de, simplesmente tirar aquela pedra, remover aquela pedra para tirar aquele corpo de lá. Eu não vou ler a passagem, mas eu não sei se todos sabem, eu creio que todos já sabem o que foi que aconteceu. Jesus, colocaram ele dentro de um túmulo. Nós vemos, amados, que quando Jesus foi crucificado, eles tiveram que certificar de que de fato ele estava morto. Mas mesmo assim colocaram ele dentro de um túmulo. E esse túmulo, amado, não era qualquer túmulo, era um túmulo escavado em uma pedra. Por outro lado, não tinha como ele sair. E a única oportunidade que tinha dele sair dali era pelaquela entrada. Mas aí eles disseram, nós vamos fazer algo que vai impossibilitar dele sair. Mas nada que o homem faça, amados, vai impossibilitar o que Deus já determinou para fazer. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que veio um anjo do Senhor e removeu aquela pedra e Jesus saiu de lá. Eu creio, amados, que o poder que já estava com Jesus, ele poderia, mas Deus, ele veio e removeu aquela pedra para que todos vissem e percebessem que o que foi feito foi de fora para dentro e que tinha alguém que estava interessado, que já estava responsável para ressuscitar Jesus e tirar ele de lá. E aqui diz assim, Pilatos disse, levem soldados e guardem um túmulo como acharem melhor. Então eles o lacraram, o túmulo, e puseram guardas para proteger. Nem a guarda humana, nem o que eles fizeram fisicamente, nada pôde impedir, irmãos, a ressurreição de Jesus. E o que essa palavra traz para mim e para você hoje? Porque a palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, onde é que ele está hoje? Aonde é que está o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos? Está em nós, irmãos, o mesmo Espírito, o mesmo poder, hoje está em mim e em você. Eu pergunto para você nessa noite, o que é impossível para Deus? O que é impossível para acontecer na sua vida hoje? Aleluia. Felizmente, amados, felizmente a nossa esperança se estende para além dessa vida, porque Jesus, verdadeiramente, ele ressuscitou dos mortos. Em sua sabedoria nos deixou uma experiência, uma evidência inegável. Ninguém pode negar isso. Eles até tentaram negar, mas todos depois puderam ver, todos puderam experimentar. Então, mas nós vemos aqui que até para pessoas que estão iniciando na sua caminhada cristã, pessoas que ainda não têm um certo entendimento, mas eles podem ver aqui que a tumba era guardada por soldados romanos que enfrentavam a morte iminente caso aquilo falhasse. Aqueles soldados, eles se viram numa situação bem complicada depois, diante do rei. Por quê? Porque eles não conseguiram deter Jesus ali. Amém? E aí, nós vemos que, mesmo com toda a precaução que eles tiveram, prevenção,
mesmo assim, nada impediu que Jesus ficasse ali. Outra indicação, amados, da ressurreição de Jesus, que nós podemos perceber claramente, foi a transformação, a mudança na vida dos seus discípulos. Aqui a palavra trouxe algo físico, que nós vemos que eles colocaram o corpo de Jesus dentro de uma tumba, dentro de uma sepultura, mas aquela sepultura não pôde detê-lo. Mas nós vamos ver agora o poder daquele que ressuscitou na vida dos seus discípulos, uma vida transformada, uma vida mudada pelo poder da ressurreição. Amém? Para isso eu quero que você abra lá em João, Evangelho de João, no capítulo de número 20 e no versículo 19. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 20 e no versículo de número 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Por que eles estavam com as portas trancadas? Por medo dos líderes judeus. De repente, diga de repente. Aleluia. Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Amém? O que é que nós vemos aqui? Os discípulos armados, eles estavam trancados, eles estavam amedrontados, porque havia ameaça para eles. Eles estavam com Jesus, mas Jesus tinha ido para onde? Para a cruz. Da cruz Jesus foi para onde? Para um sepulcro. Enterraram ele, colocaram ele numa tumba. Havia uma promessa do que ele ia ressuscitar. Ele tinha avisado para os seus discípulos que ia ressuscitar. Mas, amados, eu creio que os discípulos eles também ficaram sabendo disso. Eles mandaram lacrar aquele lugar. Eu creio que isso deve também ter trazido para eles um certo terror, porque eles ficaram imaginando como é que ele vai sair dali ressurreto, como é que ele vai sair daquele lugar, se lacraram aquele túmulo. E eles agora se trancam também dentro de uma sala, dentro de um lugar. E aqui nós podemos ver em primeira mão uma experiência poderosa de alguém ressuscitado. Porque a Bíblia não diz que essas portas se abriram. A Bíblia não diz que havia um lugar que alguém pudesse entrar, mas a Bíblia diz que de repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Amém? Eu acredito que se eu estivesse naquele dia, naquele momento ali, eu também ia precisar ouvir: paz esteja convosco. Eu não sei o que você passa pela sua cabeça se você estivesse em um lugar trancado, onde você tinha uma garantia. Eu acredito que eles estavam em um lugar seguro, que eles achavam que estavam seguros. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Então eles acreditavam que aquele lugar ali ninguém ia entrar. E de repente, alguém aparecer no meio deles. É para causar terror, sim ou não? Mas Jesus disse: paz seja convosco. Amém? E aqui, amados, nós vemos que daí em diante Jesus agora prega para eles, e a palavra diz que ele vai soprar sobre ele o sopro de vida, o Espírito Santo, e esses discípulos agora eles vão nascer de novo. E daqui em diante eu vejo o nascimento da igreja, é daqui em diante que esses discípulos agora eles estão encorajados, é daqui em diante agora que eles ganham força, poder anunciar a ressurreição de Jesus. Amém? Eu sei que Jesus depois traz uma instrução para eles e pede para que eles não saiam de Jerusalém até que do alto eles recebam o revestimento de poder. Eles já tinham sido transformados, mas agora eles precisavam receber um revestimento de poder para quê? Para serem testemunhas de Jesus aonde eles fossem, testemunhassem que Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? E algo aqui, amados, maravilhoso que eu vejo, que isso você já pode se alegrar, que Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado,
as limitações físicas já não paravam mais ele. Porque o que eu vejo aqui, ele entrou nessa sala sem precisar abrir porta. Ele entrou nesse lugar de uma forma sobrenatural. É o que nos espera para nós. Parece que ninguém se anima com isso. É o que nos espera, amados. É um sobrenatural para a nossa ressurreição. Amém? O foco que nós estamos falando aqui é nós crermos na ressurreição de Jesus. Mas quando você crê na ressurreição de Jesus, é que nem eu falei lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, vai estar instruindo, amados, a igreja do Senhor, de como nós vamos ser. Há uma bendita esperança, há algo que nós devemos nos agarrar. Paulo diz que se nós vivermos para Cristo, pensando só nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. Amém? Você ainda sofre nesse corpo? Sim. Você ainda sofre coisas nesse corpo, mas há algo preparado para nós, que um dia essas limitações vão se acabar. As limitações físicas vão se acabar para nós vamos ter um corpo glorificado. O apóstolo Paulo vai explicar lá em 1 Coríntios 15, que assim como é, Cristo, nós seremos também. Ele diz que existe corpos terrestres, mas existe também corpos celestiais. Amém? Glória a Deus. E amados, Jesus, ele afirmou isso para nós, que ele era um com Deus. Lá em João, capítulo 10, versículo 30, você não precisa abrir, ele diz que ele era um com Deus, ou seja, ou ele era o Filho de Deus, ou ele estaria mentindo, se de fato essas coisas não estão acontecendo. Entretanto, nós percebemos que a palavra diz que Jesus, ele não foi encontrado nele nenhum pecado, ele não mentiu. Lá em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, nele não se encontrou mentira. Ele também disse que era a ressurreição, e nós podemos crer que de fato ele é o Filho amado de Deus, e que Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? Então essa palavra hoje, essa mensagem, irmãos, é para trazer à memória, para trazer à sua memória o que aconteceu de fato com Jesus. Nós precisamos olhar para a cruz e saber que foi ali na cruz onde Jesus pagou pelo meu e pelo seu pecado. Foi ali onde ele sofreu aquilo que estava determinado para nós. Mas a nossa esperança está na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, amados, ele teve que se levantar mesmo, ele teve que falar de forma bem ferrenha para defender a ressurreição de Jesus. Ele teve que falar isso para Coríntios, ele teve que falar para outras igrejas também, sobre a ressurreição, de que Jesus ressuscitou e vive. E algo que me chama a atenção é que Jesus, ele foi morto publicamente, sim ou não? Ele foi exposto, onde a morte dele foi publicamente, mas ele ressuscitou em secreto. Somente pela fé. Somente pela fé. Nós vemos que depois Jesus, ele aparece para os discípulos e diz que nesse dia que ele apareceu, Tomé não estava. Mas depois, acho que 8 dias depois, ele aparece de novo e os discípulos contam para Tomé e ele diz: eu só creio se eu ver. E se eu enfiar o dedo nos buracos dos cravos lá na mão, no lado onde entrou a espada, assim eu vou crer. E Jesus depois aparece para ele, e apresenta os buracos nas mãos, o lugar dos cravos, o lugar da espada. E Tomé diz, depois que ele toca, ele crê. E aí Jesus disse: Tomé, porque tu viu, tu crestes? Bem-aventurados. Bem-aventurados. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você não viu, mas você crê que Jesus ressuscitou dos mortos. Então Jesus disse que você é mais do que feliz, irmãos. É mais do que feliz. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Um dia eu fiquei me perguntando: Senhor, por que a ressurreição de Jesus não poderia ter acontecido de uma forma espetacular, onde todo mundo visse ele se levantando, se reerguendo? Porque aquilo que se vê não provém da fé. Amém?
tudo o que se vê não provém da fé. A fé vem de tudo aquilo que não vemos, mas cremos. Amém? Glória a Deus. Então hoje, amados, é um dia de celebrarmos. Hoje é um dia de a gente se alegrar com a ressurreição de Cristo, sabendo que Ele conquistou para nós algo poderoso naquela cruz, mas Ele, ao ressuscitar, Ele agora Deus pôde colocar em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? E algo que me chama a atenção, eu queria falar isso para você nessa noite. Nós vemos, amados, as pessoas muitas vezes recorrendo, buscando a coisas, pedindo intercessões por isso, por aquilo. E, amados, Jesus, hoje, Ele está lá como o nosso intercessor. Nós vemos lá em João, capítulo 17, que Ele ora, Ele pede ao Pai, Ele ora por nós, Ele intercede por nós, mas a Bíblia diz que hoje Ele continua intercedendo por nós. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quem pode interceder? Só quem está vivo. Morto não intercede. Hoje nós podemos interceder uns pelos outros, mas o único que pode interceder por nós é Jesus. As pessoas, tem muitos aí que intercedem por santo tal, por santo não sei quem. Muitos santos já morreram, mas o único santo que reviveu até agora foi Jesus. Somente Ele e os santos que estão vivos aqui podem interceder. E Ele intercede pelos santos aqui na terra. Amém? Só Ele, irmãos, não tem ninguém mais. Ele é a ressurreição. Até agora, todos que morreram em Cristo Jesus estão aguardando o dia em que Ele vai, falar e chamar pelo nome de cada um, e cada um vai ressuscitar. Mas hoje, Ele é o único que ressuscitou e vive. Mas Ele intercede por nós, Ele está por nós. A ressurreição, ela já está disponível em nossas vidas. Eu não sei o que você está precisando de ressuscitar na sua vida. Eu não sei o que você chegou aqui hoje precisando para ressuscitar na sua vida. E Jesus, Ele está intercedendo por nós. E Ele está querendo, sim, ressuscitar coisas, talvez, que ainda estão mortas em nossa vida. Amém? E hoje a palavra do Senhor, a direção pelo Espírito hoje, que hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite de ressurreição, irmãos. Hoje é noite de coisas que estavam mortas ressurgir. Nós precisamos atentar para isso. Mas tem coisas na nossa vida que nós não precisamos esperar aquele dia para que o seu corpo ressuscite. Hoje nós já podemos desfrutar desse poder que está em nós. Davi, pega um pouco de água para mim, por favor, mais ali. E eu quero nessa noite orar com você. Eu quero nessa noite, debaixo de uma unção do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu quero nessa noite aqui hoje, com o poder do Senhor, ressuscitar sonhos. Eu quero nessa noite ressuscitar projetos. Eu quero nessa noite ressuscitar vidas. Nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Nós só começamos. Aquilo que Deus preparou para nós apenas começou. Mas eu creio que se você hoje, que está aqui, se levantar com ousadia e pegar da unção do Espírito Santo que está aqui nesse lugar hoje. Hoje é noite de você ressuscitar. Não importa
o que tentaram parar você. Não importa onde colocaram você. Não importa o quanto que lacraram, o quanto que bloquearam, o quanto de empecilho que colocaram. Mas a palavra do Senhor hoje é: o braço forte do Senhor vai arrancar. O braço forte do Senhor vai tirar os empecilhos que poderiam impedir de você sair de onde você está. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você para ficar de pé. Antes de nós ceiarmos, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Aleluia. Considere a presença do Senhor nesse lugar. Considere a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós glorificamos o teu nome. Assim como Jesus foi para aquela cruz, e ele disse: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, confiando plenamente que o Pai era poderoso para tirar ele de qualquer lugar que colocasse ele. A partir daquela cruz, ele não tinha mais controle sobre si, ele estava morto, e homens conduziram ele a um sepulcro, homens colocaram ele numa tumba, homens colocaram uma pedra, lacraram aquela pedra, mas o Senhor enviou anjos para remover aquela pedra daquele lugar, e Jesus não está mais lá. Oh, eu não sei aonde colocaram você, eu não sei aonde foi, em que túmulo colocaram você, em que prisão colocaram você, em que situação colocaram você que está impedindo de você avançar, que está impedindo de você crescer, que está impedindo de você fazer aquilo que Deus já determinou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Hoje é seu dia, hoje é seu dia. Você que está aqui hoje, você que está aqui hoje, mas que tem percebido que a sua vida não tem avançado, que tem percebido que projetos, sonhos que Deus colocou em seu coração, eles estão estagnados, eles não têm avançado. Eu quero orar por você nessa noite. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitando os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos agora. Se levante com ousadia agora e brade ao Senhor nesse lugar, dizendo: Pai, muito obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor vive, eu vivo para sempre. Assim como o Senhor ressuscitou, eu também me levanto nessa noite. Eu me levanto com ousadia para viver e recomeçar uma nova vida. A partir de hoje eu declaro sobre a sua vida, uma nova estação, uma nova fase na sua vida. Em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, receba agora um poder vindo do céu para renovar, para tirar você desse lamaçal, para tirar você desse lugar onde tem prendido você, tem impedido você de avançar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite também, e você percebe algum tipo de enfermidade no seu corpo, ei, você pode dar uma ordem agora, o seu corpo ressuscitando, células revivendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro todo espírito de morte, perdeu o poder no seu corpo agora, porque o Espírito de vida, habitando em você agora, ressuscitando aquilo que estava morto, ressuscitando células mortas agora, em nome de Jesus. No corpo de Cristo não há lugar para células mortas. Eu declaro em nome de Jesus, todos que estão aqui, oh, aleluia, 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 os seus órgãos funcionando perfeitamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja vivificado agora, em nome de Jesus, aleluia. Tem alguém em nosso meio que quer alguma oração específica por algo nessa noite? Se você está aqui e quer receber do Senhor
Se você quer pedido de oração por algo específico, irmãos, há uma unção nesse lugar. Antes de nós orarmos, pode vir aqui, eu quero orar por você.